Olá, pessoal! Joinha com vocês? Retorno aqui as gravações para apresentar a vocês um fluxo de criação de desenhos no software Tecla. Iremos iniciar com a criação dos desenhos de projeto, em seguida com os desenhos de conjunto e desenhos de croquis e para finalizar com os desenhos de montagem. Beleza? Então, bora iniciar. Bom, antes de criarmos o primeiro desenho da obra no software Tecla, é necessário prepararmos o modelo para a criação dos desenhos de conjunto, desenhos de croquis. A primeira preparação que iremos realizar é aplicar as opções do diagnosticar e corrigir modelo. Irei disponibilizar na descrição deste vídeo um artigo que apresenta as funções do diagnosticar e corrigir modelo. A opção de localizar objetos distantes também deve ser aplicado no modelo. Neste modelo não há nenhum objeto distante. Se houvesse algum objeto distante neste modelo, o ID deste objeto distante seria apresentado acima desta linha. Para deletar este objeto distante ou para destacar este objeto distante para que você analise se esse objeto precisa permanecer no modelo ou se esse objeto pode ser deletado, clique no ID, no identificador deste objeto distante, que será apresentado acima desta linha. Com o botão da direita, se ele precisar ser deletado, se ele pode ser removido, será apresentada a opção deletar. Clique e o objeto será removido. Ao clicar no ID do objeto distante, o objeto será destacado no modelo. Analise se realmente esse objeto pode ser deletado ou se esse objeto permanecerá no modelo. O próximo passo que devemos nos ater antes de criar os desenhos é verificar as informações da peça. É verificar se a peça recebeu o nome correto, se a peça recebeu o perfil material correto, é verificar se a peça recebeu o prefixo de croquis correto, caso ele exista, se a peça recebeu o prefixo de conjunto correto e se a peça recebeu alguma outra informação em algum atributo solicitado pelo cliente de maneira correta. Uma forma de verificar essas informações é aplicando duplo clique sobre a peça. A caixa de propriedades da peça será aberta. Por meio desta caixa de propriedade, vocês conseguem verificar se o nome da peça está correto, se o perfil material está correto, se os prefixos estão corretos, se o número de partida da peça está correto. O número de partida foi explicado a vocês em um vídeo dos vídeos anteriores, ok? Uma outra maneira de verificar as informações da peça é por meio do filtro. Para que você verifique as informações da peça por meio do filtro, basta aplicar duplo clique no fundo da vista 3D e entrar na opção Grupo de Objeto. Em um dos meus vídeos já foi apresentado como trabalhar com os filtros, certo? Irei deixar na descrição deste vídeo o link do vídeo em que apresenta como criar filtros, mas irei apresentar de forma breve uma maneira de verificar algumas informações da peça. Irei verificar, então, se as colunas receberam o nome de coluna no atributo nome. Irei, então, habilitar a linha de filtro de categoria peça, de propriedades nome, de condição não iguais, que significa, olha, Tecla, eu quero que os elementos que receberam no atributo nome, o nome coluna, desapareçam desta vista 3D. E irei aplicar o valor coluna maiúsculo. Em seguida, irei clicar no botão modificar. Verifique que os elementos que receberam no atributo nome, o nome coluna, não estão visíveis nesta vista 3D. Se alguma coluna tivesse permanecido visível neste modelo, significa que no atributo nome desta coluna, o nome coluna não foi aplicado, certo? E para aplicar a condição correta, basta
aplicar duplo clique neste elemento, coluna, que permaneceu visível na vista 3D, seguir até o atributo nome e alterar o nome que estará lá, que não será coluna maiúsculo, para coluna maiúsculo, certo? Em seguida disto, clique no fundo da vista 3D, dessa vista 3D, botão da direita, redesenhar vista, que esta coluna deixará de ser visível nesta vista 3D, certo? Para que as colunas agora sejam visíveis, certo? Somente as colunas sejam visíveis, basta alterar a condição para iguais. Em seguida, clicar no botão modificar. Para melhorar este exemplo, para facilitar o entendimento desta ação, irei alterar o nome destas duas colunas para colunas, certo? Em seguida, irei clicar no botão modificar. Irei, então, aplicar um clique no fundo desta vista 3D, em seguida, redesenhar a vista utilizando o botão da direita. Observe que as colunas que receberam no atributo nome, o nome colunas, desapareceram. Por quê? Porque o filtro está solicitando que somente elementos que no atributo nome receberam o nome coluna permaneçam visíveis nessa vista 3D, certo? Para que as colunas voltem a ser visíveis nessa vista 3D, basta, então, eu aplicar um asterisco após a palavra coluna, que significa tudo que vier a partir deste prefixo coluna, seja apresentado também. Observe que os elementos que receberam no atributo nome, o nome colunas, voltarão, né, a serem visíveis nessa vista 3D. Também é possível, em vez de utilizar o asterisco, aplicar o espaço e digitar a palavra colunas. E, em seguida, clique no botão modificar. Observe que as colunas permanecerão visíveis nessa vista 3D. As colunas e as coluna. Ou seja, para melhorar, os elementos que receberam no atributo nome, o nome colunas, e os elementos que receberam no atributo nome, o nome coluna. Irei retornar o nome coluna a estas colunas. Em seguida, clicarei no botão modificar. Irei redesenhar janela. As peças que voltaram a ser coluna permanecerão visíveis porque no filtro está solicitando que tanto elementos coluna como colunas permaneçam visíveis nessa vista. Se não for para serem visíveis, como não existe colunas, eu posso excluir e manter somente coluna. Agora, irei verificar os elementos que receberam no atributo nome, o nome viga. Eu posso aplicar este nome viga na mesma linha, certo? Em que eu acabei de utilizar, mas eu precisaria aplicar um espaço e escrever viga, ou eu posso criar, adicionar uma linha, né? Adicionei mais de uma, vou remover. Vou remover essas linhas que eu criei, que eu quero criar uma linha igual a esta. Vou adicionar e eu posso manter na linha de cima somente o nome coluna e na linha de baixo viga. E solicitar que ambas não sejam apresentadas. Em seguida, clico no botão modificar. Observe que os elementos que receberam no atributo nome, o nome viga, não estão visíveis nesta vista 3D. Se alguma viga permanecesse visível nessa vista 3D, desculpa, basta aplicar um clique, duplo clique, na verdade, sobre ela, a caixa de propriedade dela será aberta e alterar o nome que estará sendo apresentado aqui para o nome viga. Em seguida, clique no botão modificar. Irei agora verificar os elementos terça.
Uma outra maneira também de aplicar o valor na linha do filtro é você selecionando a peça. Irei adicionar uma linha para apresentar a vocês, certo? Em vez de eu digitar, eu posso escolher essa opção, selecionar do modelo e clicar no objeto. Coluneta. Está correto? Ah, está correto, coluneta. Então, as demais também precisam ter recebido o nome coluneta no atributo nome. Vamos verificar? Para isso, clique no botão modificar. As demais colunetas agora não estão visíveis nesta vista 3D. Caso alguma permanecesse visível, bastaria aplicar duplo clique sobre ela, a caixa de propriedade dela seria aberta e alterar o nome. Há também uma outra opção, adicionar. Podemos, então, fazer uma averiguação, uma verificação em múltiplos objetos. Olha, eu vou verificar este e este. Se eu não preciso, se não há mais a necessidade de escolher elementos, basta pressionar o scroll do mouse e o nome destes elementos serão apresentados na linha de filtro. Em seguida, verifique se realmente são estes nomes que precisam estar presentes no atributo nome. Se sim, clique no botão modificar e verifique se todos estes elementos agora não estão visíveis na vista 3D. Novamente, se alguma permaneceu visível, significa que o atributo nome deste elemento que permaneceu visível está errado. É somente aplicar duplo clique nele, a caixa de propriedade dele será aberta e alterar o nome. Podemos também fazer uma verificação por meio do material. Podemos não, é necessário também que a averiguação do material ocorra, do material do elemento ocorra. Então, irei remover todos estes filtros que eu adicionei. Apagar. Irei agora verificar os materiais. Irei modificar para que todos os elementos sejam apresentados. Irei, então, verificar o material. Então, eu preciso verificar se as peças que precisam ter recebido o material A36, se realmente elas receberam o material A36. Inicialmente, solicitarei que esses elementos que receberam o material A36 não sejam mostrados. Permaneceu visível no modelo somente peças que não receberam o material A36. Aparentemente está ok. Essas peças não deveriam, certo? Realmente, não deveriam ter recebido o material A36. Elas precisam ter recebido outros materiais, que depois iremos verificar. Irei, então, pedir para que todos os elementos que receberam o material A36 sejam apresentados no modelo. E irei verificar. Eu posso também restringir mais. Observe. Os elementos terças receberam o material A36. Então, irei solicitar somente que as terças, certo? Que as terças que receberam no atributo terça o nome terça e com o material A36 permaneçam visíveis nessa vista 3D. Bom, além da verificação do nome do elemento, é necessário verificar perfis, prefixos e etc. Irei apresentar rapidamente como verificar os perfis utilizando
a ferramenta filtro. Então, basta aplicar duplo clique aqui na vista 3D, grupos de objeto. Eu deletei todas as linhas aqui para que eu apresente uma forma diferente, que é adicionando uma linha nova. Em seguida, eu escolho a categoria peça, ok? Porque eu vou verificar o perfil da peça. Na propriedades, eu escolho perfil. Então, eu vou manter a condição igual, pois eu quero que um determinado perfil permaneça, né, visível nesta vista 3D, e aqui eu aplico a nomenclatura deste perfil. Eu irei aplicar a nomenclatura deste perfil fazendo uma seleção. Então, irei escolher esta opção e clicar nesta peça. Então, eu quero verificar todos os elementos que receberam esta bitola. Em seguida, clicarei no botão modificar. E verificarei realmente se estes elementos precisaram, né, receber esta bitola. Caso não, aplico duplo clique nela e altero. Então, retornarei agora com todos os elementos e solicitarei uma outra verificação, também de perfil. Essa daqui farei diferente, eu farei uma múltipla escolha. Então, selecionarei este perfil, perfis principais, esta viga e esta terça. Eu não preciso, tá, pessoal, pressionar o Ctrl, certo? Somente clicar. Em seguida, scroll do mouse, então esses perfis serão apresentados nesta linha. Em seguida, clicarei no botão modificar. Se eu preciso que estes elementos não permaneçam visíveis, é só aplicar a opção não igual. Certo? Irei, então, solicitar que todos sejam mostrados. Irei complicar um pouco mais. Vamos lá. Irei, então, fazer uma verificação do conjunto, ok? Então, agora, eu solicitarei a ferramenta de filtro que permaneçam visíveis conjuntos coluna, certo? Não peça. O que é conjunto, tá, pessoal? Conjunto é um composto de peças, ok? Então, aqui eu tenho uma coluna e essa coluna soldada nela recebe esta chapa dobrada, recebe esta nervura, recebe a chapa de base e o gussê, os gussês, né? Então, vamos lá. Então, o que permanecerá visível após a aplicação do filtro? Permanecerá visível esta coluna e suas respectivas peças, esta coluna e suas respectivas peças, esta. Se algum conjunto não permanecer visível, significa que o nome da peça principal não foi atribuído de maneira correta, ok? Vamos lá. Então, a categoria aqui não será peça, será conjunto. A propriedade continuará sendo nome. Então, a condição permanecerá iguais, né? E o nome do conjunto é coluna. E mantém habilitado a linha do filtro. Particularmente, eu prefiro fazer a verificação solicitando que esta condição seja escondida, que todas permaneçam e que a condição aplicada na linha de filtro seja escondida. E se alguma coluna permanecer visível, significa que a peça principal não recebeu o nome correto. Agora, irei apresentar a vocês o que significa peça principal. Este nome conjunto, esse nome coluna do conjunto, ele somente é possível se a peça principal receber o nome do conjunto. Numa coluna,
numa coluna, a peça principal será a barra, certo? Mas pode ocorrer ao modelar que uma chapa GUC seja apresentada como peça principal, certo? Então, quando eu solicitei este filtro, se a peça principal for este GUC, este conjunto não seria apresentado. Então, vamos lá. Daqui a pouco eu mostro para vocês o que eu fiz. Então, agora irei aplicar o filtro. Observe, todas as peças que no nome, todas as peças que do conjunto coluna que recebeu no atributo nome coluna desapareceram e esta permaneceu visível. Por quê? Porque a peça principal que recebeu o nome coluna, ela não é a peça principal. Ela deveria ser a peça principal, mas por alguma razão ela não é a peça principal. A razão por esta coluna não ser a peça principal deste conjunto foi que eu cliquei nesta chapa GUC, a botão da direita, conjunto, e solicitei que essa chapa GUC fosse a peça principal. Ó. Definir como nova peça principal do conjunto. Então, este conjunto coluna não é conjunto coluna, ele é conjunto, na verdade, chapa, porque no atributo nome desta chapa está como chapa, recebeu o nome de chapa. Então, se eu aplicar aqui, ó, chapa, e pedir para ela que não seja igual, ela vai desaparecer junto com alguns outros elementos, mas todas as outras colunas retornarão. Por quê? Porque eu pedi que os conjuntos chapa não sejam apresentados. Agora eu vou solicitar que os colunos chapa, né, sejam apresentados. Então, quem recebeu na peça principal o nome chapa, ó, permaneceu visível. Então, caso isso ocorra, se esse equívoco ocorrer com vocês, é simples resolver, conforme foi apresentado há pouco. Clica na barra, que no caso é este perfil HP 31079, o nome aqui está correto, botão da direita, conjunto, adicionar como conjunto principal. Clica nele, botão da direita, conjunto, definir como nova peça principal do conjunto. Observe que a peça principal do conjunto, ela é apresentada na cor alaranjada e as demais amarela. Então, a peça principal desse conjunto agora é a bitola, é a barra. E as demais são peças secundárias. Nesta condição aqui, ó, olha, é um conjunto soldado. Como eu sei, eu pressiono o Alt e cliquei nessa chapa dobrada, ó. Vamos descobrir dessas duas peças, quem é a peça principal? Vou clicar nesta pecinha, botão da direita, informações do conjunto. Quem recebeu a cor laranja? A chapa dobrada. E quem recebeu a cor amarela? A nervura. O conjunto, a peça principal deste conjuntinho, será essa chapa dobrada? Se sim, permaneça dessa maneira. Se não, é somente clicar na chapinha amarela, botão da direita, conjunto, definir como nova peça principal do conjunto. Certo? Agora a minha coluna, ela está correta, pois agora a peça principal é a coluna, a barra, certo? E a barra recebeu no atributo nome, o nome coluna, e consequentemente o conjunto, o nome deste conjunto é coluna,
pois ele busca o atributo da peça principal, ok? O atributo nome da peça principal para atribuir o nome ao conjunto. Certo? No meu modelo não está sendo apresentado os parafusos. Por quê? Porque eu apliquei duplo clique no fundo aqui da tela, entrei na opção visualizar e solicitei que os parafusos e furos, olha, fossem escondidos. Agora eu vou solicitar que eles sejam apresentados. Aproveitando que estou comentando, né, apresentando a vocês filtro por conjunto, criando um filtro para os conjuntos, irei retornar, certo, com este filtro. Irei apresentar a vocês como trabalhar com as fases, mas apresentarei aqui de forma breve, pois em algum dos vídeos anteriores a este, há uma dedicação de apresentação de como trabalhar com os filtros, ok? O que eu irei fazer aqui é apresentar a vocês como eu altero a fase dos elementos. Então, todos os elementos que eu criei neste modelo, que eu me lembre, estão na fase 1, eles foram criados na fase 1. Então, eu vou entrar aqui na opção gerenciar, em seguida na opção fases. Observe que só tem uma fase aqui. Se tem uma fase, se há somente uma fase aqui, significa que todas as peças estão na fase 1. Eu quero modificar, certo? A fase destas colunas. Então, irei adicionar uma fase, irei até alterar o nome dessa fase, não irei manter ela como fase 2, irei manter como fase das colunas. Irei selecionar as colunas e clicar no botão modificar fase, certo? Um detalhe, para que eu consiga fazer isso, tá, pessoal? Fazer esta seleção, fazer a seleção é simples. Para que eu selecione todos os elementos que compõem o conjunto, é necessário que esta ferramenta esteja habilitada, a ferramenta de selecionar objetos em componentes, ok? A partir do momento que vocês encerram a modelagem, vocês iniciarão com a criação da documentação, que são desenhos, listas, extração de DSTV, que é o NC1 do Tecla. É obrigatório, é indispensável que essa ferramenta esteja habilitada, ok? Finalizou a modelagem, irá preparar o modelo para a extração da documentação, habilite esta opção, beleza? A partir disto, nesta condição de aplicar fases aos elementos, selecione os elementos, certo? Cria a fase, em seguida clique no botão modificar. É possível também criar filtros utilizando as fases, ok? O que eu irei fazer agora? Irei aplicar duplo clique aqui no fundinho da tela, na opção grupos de objeto, irei deletar essa linha, irei adicionar uma nova, irei informar o seguinte, olha, Tecla, eu quero que os conjuntos ou peças, que os conjuntos da fase 2 não permaneçam visíveis nessa vista 3D. E vou clicar no botão modificar. Quero o inverso. Uma outra maneira de verificar as informações da peça é por meio das listas, certo? Eu criei uma lista em que traz informações, certo? Da peça. As informações que eu preciso verificar. Esta lista que foi criada, ela foi criada por meio do editor de template do software Tecla e foi utilizado a extensão RPT, certo? Que é a extensão de report em que eu consigo obter um relatório por meio de um arquivo de texto. Também posso obter um relatório por meio de um PDF, por meio de um
de um Excel. Para que você saiba, para que você aprenda a criar uma lista, na descrição deste vídeo, irei aplicar o link dos vídeos em que você pode entender e aprender como criar uma lista. A lista que eu criei, eu consigo, né, encontrá-la na opção Desenhos e Listas e aqui na opção Listas. Eu criei esta lista chamada Checagem. Para que eu tenha as respostas, basta eu selecionar todas as peças, em seguida clicar no Report, na lista, e solicitar a criação. Bom, pessoal, eu ampliei a lista aqui para vocês, para apresentar que eu criei uma lista que faz sentido para a minha verificação. Se vocês optarem também em realizar a verificação por meio de uma lista, vocês precisam criá-la da maneira que faz sentido para a verificação de vocês, certo? Então, eu criei uma lista que as primeiras informações são informações do conjunto e que me traz o nome do conjunto, o prefixo do conjunto. O nome do conjunto, na verdade, aqui é a marca do conjunto, desculpa, o prefixo, o nome do conjunto e o material, na verdade, o perfil da peça principal do conjunto. E a partir disto, as informações das peças. E que faz sentido para mim, na verificação por meio de lista, ter a marca da peça, a quantidade, o prefixo, o material, o nome, o comprimento e o perfil. Então, eu posso utilizar listas para realização da verificação das informações do conjunto e da peça, ok? Bom, agradeço a você por ter permanecido aqui comigo e não se esqueça, fique atento aos próximos vídeos.